prazer de ouvir este jovem, né, que assim, o cérebro dele é meio dispara assim com a idade, o cérebro dele é muito para frente, assim. Achei que era pra trás. Sério, não. E gosto muito, né? Uma pessoa que amo mesmo do fundo do meu coração, como ser humano e como profissional e como crítico dessa profissão que a gente escolheu, né? Então, isso é muito sempre importante, isso, essas visões críticas, esse momento de parar para pensar sobre, ao invés de ficar apenas replicando comportamentos que já estão colocados há muito tempo. E a gente precisa ver, né, o que efetivamente faz sentido para nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, e o que faz sentido para a sociedade, né, como um todo. Então, Lucas, é um prazer te receber aqui como o segundo palestrante do nosso fórum de 2020. E vou ficar aqui te ouvindo, e depois a gente vai conversando, e daí, acredito eu, Lucas, vamos fazer uma combinação aqui, como é que você gostaria que o pessoal já fosse colocando as perguntas no chat, ou as perguntas a gente deixa só para o final, como é que fica? Eu vou compartilhar minha tela aqui, daí eu acho que eu não vou estar vendo essas perguntas, eu ia tentar fazer uma presepada aqui, mas acho que eu vou me enrolar todo. É a primeira vez que eu estou usando o Teams, galera. Vai dar tudo errado, assim, vai ser uma bagunça. Mas então eu acho que vão colocando e depois, Carol, daí a gente Depois eu vou retoma, lendo. pode ser? Tá, pode. Show, No final da beleza. tua fala, a gente retoma as perguntas que foram Tá. feitas por ordem. Enfim, o que tu não respondeu ainda, a gente vai retomando, pode ser? Então, beleza. Então tá, valeu. Obrigada. Então, É contigo agora, meu bem. Eu que agradeço. Tá. Bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo tempo de você essa manhã. Obrigado pelo convite, honradíssimo. Estou fazendo uma grande enrolação aqui enquanto eu tento encontrar a minha janela de compartilhamento. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Agora sim, vai começar. Tá Agora vai top, vai. começar a minha bagunça aqui. Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão me ouvindo? Sim! Meu arroba no Twitter devia ser esse, assim. Vocês estão me ouvindo aí? Que isso geralmente dá errado aqui comigo. Bom, eu vou tentar me apresentar, vou falar um pouco sobre tudo isso. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez, estou muito feliz. Considero mais um vacilo de 2020 eu não poder estar presente nesse fórum. E olha, fui em vários mesmo, então estou bem feliz de estar aqui. Bom, vamos lá, vamos bater um papo aqui. Passou aí? Tá passando direitinho? Legal. Bom, vamos lá. Então, quem sou eu? Basicamente, eu sou publicitário, me formei em 2012 na UFN, né? Então, logo eu me formei, tinha um grande sonho, né, de trabalhar em agências de publicidade. Minha carreira, assim, durante a graduação e no começo da carreira, eu direcionei para direção de arte, etc. E eu tinha esse grande sonho, né, de aparecer no meio mensagem, próprio Mark. Na minha cabeça, em 2 anos eu ia estar em Nova York trabalhando para Adidas, né? Obviamente não aconteceu por várias coisas, não necessariamente só por culpa minha, mas várias coisas por culpa minha mesmo. Mas, enfim, por mecanismos da profissão e etc. Bom, trabalhei alguns anos em agência de propaganda. Foi lá que conheci Marcos. Trabalhei 2 anos na Oito. Foi uma experiência incrível. Um ótimo amigo, assim, foi realmente consegui criar uma relação muito próxima das pessoas de lá. Então, sou muito feliz por essa experiência. Enfim, então trabalhei alguns anos nesses espaços e depois disso eu comecei a questionar esses espaços. Várias coisas que aconteciam lá deixaram de me representar. Não lá, obviamente, não lá nesses espaços de trabalho. Deixaram de me representar e eu não entendi exatamente por quê, né? E aí eu comecei a querer entender por quê, né? Responder essas perguntas. Foi aí que eu encontrei na academia uma forma de responder essas perguntas. Hoje eu sou doutorando, passei pelo mestrado, doutorado, fui encontrar na academia uma forma de responder tudo isso. E estou tentando adicionar aí fazendo muita terapia para adicionar mais esse rótulo na minha vida de criador de conteúdo, podcaster, etc. Eu falei sobre essas 3 coisas que eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3 coisas da minha vida nessa minha fala aqui. Vou tentar fazer ela bem curtinha, tipo 30 minutos, depois a gente troca ideia. Beleza? Vamos lá. Bom, basicamente, enquanto pesquisador, parece uma coisa, nossa, ele é pesquisador. Não sei. Cara, não. Eu costumo brincar que o meu trabalho enquanto pesquisador é basicamente acordar todo dia de manhã e digitar no Google
o que está acontecendo de novo na publicidade, né? Então, isso passa por eu ficar pistola, porque eu li durante o dia inteiro coisas novas e no fim do dia eu descobri que aquilo ali que eu recém tinha lido já mudou de novo, etc. Mas, bom, o que eu faço enquanto pesquisador, além disso, é fazer mapas. Eu uso uma perspectiva que chama pesquisa cartográfica, né? A pesquisa cartográfica, basicamente, ela traça mapas de coisas. O último mapa que eu trabalhei durante os últimos anos, ele tá assim hoje. E provavelmente ele vai aumentar conforme eu vá olhando para ele. Parece uma coisa muito legal, né? Mas foi uma grande malandragem para eu fazer palestras. Eu criei um mapa desse tamanho e em cada palestra, eu escolho um desses pontos para falar sobre. Assim, mais ou menos é isso mesmo. Eu escolhi alguns aqui que eu acho que são mais importantes, porque acaba que todos têm a sua relevância, não é? Mas alguns deles são mais importantes dependendo para quem você olha. Para uma instituição de ensino, faz muito mais sentido a gente olhar para alguns que eu vou destacar aqui, né? Se a gente estivesse falando para dentro de um modelo de negócio em comunicação, talvez outros fossem mais importantes agora. E também tem isso, né? Alguns desses pontos são mais importantes dependendo do momento que você olha. Então vamos lá. Cada um desses pontos é um problema da indústria de publicidade. Eu acho que tem não tem nenhum microfone aberto que eu estou ouvindo um chiado. Tá tudo bem para vocês? Eu vou continuar aqui. Se não tiver, eu tô ouvindo vocês, tá bom? Tá tudo bem, Lucas, eu não tô Tá, ouvindo o chiado. tá Não bom. sei se alguém tá ouvindo. Então deve ser eu. Então deve ser coisa da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Bom, cada um desses pontos a gente pode ler ou como uma transformação na indústria de publicidade ou como um problema estrutural da indústria de publicidade que está sendo reformulado agora. Vamos olhar para alguns deles, então. O primeiro deles que faz com que a gente tenha que repensar a indústria é a pulverização de modelos de negócio surgindo. Vocês me perdoem que eu estou tomando um cafezinho, tá bom? Me sinto mais perto de vocês. Então, a gente começou a ver lá por 2015, 2016, uma pulverização de um monte de modelos de negócio acontecendo. Parece que Facebook não concorre com as agências, ou o Google concorre não só por ele vender espaço de mídia e você poder atalhar esse intermediário que eram as agências. Ele concorre porque dentro do Google e dentro do Facebook tem profissionais de publicidade para atuar para as maiores marcas do país, sem a necessidade de uma agência, por exemplo. Cara, você tem que investir um caminhão de dinheiro em mídia? Tem, que, sei lá, é mais de 5 milhões em mídia. Justo, mas você consegue ir lá adicionar. Eles têm, no Facebook chama Creative Shop e no Google chama Dezu, que é só para grandes marcas. Você vai investir tudo isso de dinheiro, a gente te ajuda a performar melhor aqui nas nossas plataformas, por exemplo. Ou consultorias que chegam e falam, isso aí que a agência está te entregando é muito pouco, eu consigo te entregar um escopo muito maior. Desde o desenvolvimento do seu produto até o fim, efetivamente, na comunicação disso, né? Ou produtoras de conteúdo entregando a mesma coisa que só as agências entregavam até então, creators, né, etc. Ou mesmo as pessoas chegando no veículo direto, né? Então a gente começa a ver, imagina quando que a gente imaginou que a Globo ia atuar como consultora para marcas, por exemplo. Isso é uma dessas mudanças nesses novos concorrentes, percebem? Ou a gente olhando dessa forma que estamos querendo chamar de open advertising, que é esse olhar meio como uma arquitetura, né? Trabalhando por projetos. Você não tem mais a sua agência, a sua estrutura. Você contrata hubs de pessoas que conectam pessoas, e aí você resolve aquele seu problema de comunicação, por exemplo. Ou a gente vendo uma nova forma de se trabalhar, contratando pessoas criativas, por exemplo, para atuarem com... Nesse caso, a Isa, ela é publicitária, né? Então, me parece um ótimo exemplo. Assim. Não pessoas que necessariamente precisam ter uma carreira em propaganda para trabalharem com isso, não é? Ou mesmo esses que eu levantei nos últimos anos de pesquisa e que se a gente for olhando, se tiver tempo, a gente pode aumentar muito mais, mas cada um desses modelos, dessas empresas aí, rompem com um problema estrutural da indústria de publicidade, por exemplo. Né? Depois, se vocês quiserem, o que esse aqui faz? Eu acho que eu sei, deveria saber pelo menos, o que cada um desses faz para romper, mas cada um deles rompe com um problema estrutural do mercado de publicidade. Isso é uma coisa. Modelos de remuneração é outro ponto importante de transformação. Não é? A gente começa a ver agências precisando romper com o modelo que a gente conhece de como se cobra pelo nosso trabalho, né? Porque, vê, o modelo de se ganhar dinheiro em publicidade, o que realmente veio nos últimos 60 anos da propaganda moderna, o modelo que se tem para ganhar grana mesmo era BV. É BV que
botava dinheiro no bolso das pessoas. E o BV nada mais é que é um plano de fidelidade. Vai. Se a Globo chega e diz, se você anunciar mais os seus clientes comigo, você ganha mais dinheiro. Isso passa a ser receita para as agências. E anunciantes começam a olhar e falar assim, peraí, você não tinha que me dar uma resposta para o meu problema e escolher os melhores canais, veículos e etc., e você não está só direcionando para a Globo porque você vai ganhar mais BV? Né? Vem daí a pressão por modelos de remuneração seria um ponto importante. E já adianto aqui que não resolvido ainda. Né? Temos iniciativas, tem modelo por performance, né, e etc., ou por hora pessoa, né, hora homem, etc. Então, que as consultorias cobram por hora pessoa, não tem valor de FII, né? E também porque, Facebook não paga BV, não interessa quanto você vai colocar lá. E aí, como é que a gente cobra por isso? Como é que a gente cobra por um trabalho criativo? Quanto custa, né? Então, a gente tem problemas do ponto de vista de modelos de remuneração. Terceiro ponto importante, e nem é o que eu vou me debruçar mais aqui sobre, mas é um ponto que nunca vai ser, né, invisibilizado nas minhas falas, é o de representatividade. O Marcos falou um pouco sobre isso. Não é? A gente começa a ver uma publicidade que não representava as pessoas nem da porta para fora, né, nos comerciais e nos filmes e tudo mais, nas mensagens que a gente criava no produto final da publicidade, mas também não representava da porta para dentro, né? Essas pessoas que faziam a publicidade começaram a olhar e falar assim, bom, se não tem espaços diversos e inclusivos para pessoas iguais a mim, não é? Essa propaganda não me serve, não é? E aí a gente começa numa prática de contestação, de falar, bom, então a publicidade, como ela está dada, não me serve, eu vou atrás dessa publicidade que resolva, né? Que me inclua, que me valorize, não é? E aí estamos falando de pessoas negras, comunidade LGBTQIA+, pessoas de periferia, por exemplo, e tudo mais, que não eram vistas nesses espaços que a gente tinha tradicionais, né? Um outro ponto importante é como está se transformando o que a gente chama de cultura de agência, ou o DNA de agência, né? A gente começou a ver problemas que estavam ligados a uma cultura muito masculina, né? E começamos a tentar entender o que seriam para essas pessoas que estavam chegando, o que faz com que as pessoas queiram trabalhar lá, né? Se é uma cultura de agência transformada, se é um lugar que valorize mais as pessoas, se é um lugar que pense mais nas pessoas antes do dinheiro que a propaganda precisa gerar, etc. Né? Bom, mas aí tem um ponto que é o que eu estou me debruçando mais agora, que é esse novo publicitário, ou nova publicitária, vulgo vocês, quantas pessoas estiverem aqui vendo, né? A gente começou a ver profissionais ingressantes no mercado como o grande propulsor dessas transformações todas, né? As pessoas que chegam no mercado agora têm uma postura muito mais crítica do que pessoas que chegavam no mercado, até pela oportunidade que elas têm, não é? Mas vocês começam a chegar no mercado e dizer, se é essa publicidade que tem, essa publicidade eu não quero, muda ela, porque eu ainda vou ocupar esse espaço. Resolvam, né? Para as pessoas que estão em cargos de liderança, em postos de tomada de decisão, não é? E aí a gente começa a ver a organização de jovens profissionais que querem transformar a publicidade, né? É nesse sentido que a gente começa a ver pessoas se organizando e falando como a gente muda a publicidade. Se vocês não seguem ainda, o Papel e Caneta é um coletivo muito importante para a indústria de propaganda, para o cenário hoje. Recomendo que vocês sigam o fundador, chama André Chaves. É uma pessoa incrível. E que ele faz lá, todo ano, uma lista de pessoas que, ó, essas pessoas aqui estão querendo uma propaganda diferente, né? E nos representam enquanto juventude que quer mudar esse mercado que está aí. Se o mercado era aquele lugar tóxico, misógino, homofóbico, racista, ele pode não ser mais. Né? Tá aqui esse monte de gente para provar isso com suas iniciativas, seus novos modelos de negócio. Vários daqueles modelos de negócio que eu mostrei naquela lista eram de pessoas, surgem com pessoas que evadem dos espaços tradicionais e falam: bom, a publicidade não está me representando, eu vou lá criar o meu próprio rolê. Né? Vai ser a minha agência, a minha urgência, o meu projeto, etc. Né? E o Papel e Caneta faz isso. Todo ano ele lista
várias pessoas, iniciativas, grupos, outros coletivos que estão tentando transformar a publicidade. Procurem por isso aí na minha mensagem, vocês vão ver a lista de pessoas muito legal, né? São pessoas que querem de alguma forma transformar e estão se reunindo em redes para que essa transformação aconteça, não é? Mas o mais louco disso tudo, e por isso que eu falei que eu queria me debruçar nesse ponto da juventude, né, uma juventude crítica, é que se você olha para o que falam sobre essa juventude, é que a geração, né, de vocês, né, na mídia, é a geração nem, que não quer nem estudar nem trabalhar, que não sabe o que é do futuro, né? Não me parece, de verdade, que isso seja isso que eu mostrei antes, não me parece que seja uma organização de pessoas que não sabem o que querem. Se a gente olhar, inclusive, para todos os espaços de decisão de futuro, não é, de cenários possíveis, jovens são ainda os últimos questionados, né, sobre o que precisa ser feito, né? E aí você vê jovens se mobilizando em rede, falando, bom, se não estão considerando a nossa opinião, a gente vai se organizar aqui e vai propor o que deveria ser, na nossa opinião, né? Então, não me parece que isso seja de uma geração nem. Me parece, sim, uma geração muito organizada e que tem ideais muito definidos. Agora, veja, vem daí um pouco do meu olhar cauteloso para estudos geracionais, por exemplo, né? Estudos geracionais são sempre uma geração anterior olhando para a futura, né? E aí é óbvio que você vai ter um olhar, me perdoe meu francês, mas aquele olhar rançoso, né? Sobre esses jovens. É óbvio, não é? Porque os ideais são diferentes, né? Então, assim, com certeza a pessoa que está lendo dados sobre estudos geracionais vai dizer, essa geração aí, óbvio, né? Ela está divergindo, ela vai ser, por natureza, uma tentativa de ruptura com o que veio antes. E aí, quem veio antes é quem está falando, né? Então, não faz muito sentido. E é por isso que eu queria me debruçar nisso, porque eu vejo esses profissionais entrantes no mercado como uma grande força de propulsão, de transformação daquele mapa todo, né? A gente tem, muito provavelmente, para cada um daqueles pontos que eu mostrei naquele mapa, uma iniciativa de um daqueles jovens que tenta romper com, né? Então, esse ponto aqui de cultura de agência ser um lugar de assédio moral e sexual institucionalizado. Bom, tem uma iniciativa aqui que tenta romper com isso, né? Modelos de remuneração defasados. Tem uma nova empresa aqui, uma nova agência que se propõe a receber de uma outra forma mais equânime para todo mundo, por exemplo, né? Então, para cada um daqueles problemas tem uma iniciativa. E, por favor, eu não quero criar aqui uma falsa dicotomia de que jovem é bom, pessoas... Não é isso. Não é sobre idade, sim sobre postura em relação ao espírito do tempo, né? Várias daquelas iniciativas não são de pessoas que são lidas pela sociedade como jovens em idade, né? Mas não é sobre idade, é mais sobre postura e como se posta frente a essas transformações todas. Então, esses jovens, como esse motor de propulsão das mudanças, é o que tem mais me interessado nesse momento. O jeito que eu criei, aí cheguei na parte podcaster rolezeiro, que eu criei para falar sobre esses problemas, foi um projeto que chama Propaganda Não É Só Isso Aí. E ele se divide em algumas frentes. O primeiro deles, sim, é o podcast, em que eu investigo essas iniciativas jovens, de jovens lideranças do mercado e o que eles estão fazendo para que se transforme a indústria de publicidade, não é? Já tem, sei lá, quase 40 episódios lá, são pessoas que eu tenho muito, que eu já segui há muito tempo e quando passam a olhar de forma crítica para o mercado é ali que a gente se encontra, então pessoas que eu admiro muito, né? Então a primeira frente é o podcast e além disso tem também o meu Instagram que eu fico falando sobre os problemas, mais uma vez, de um ponto de vista crítico. Por conta disso, parece que eu virei o grande apontador de dedos, né? Sei lá. E, na verdade, não é isso. São formas de chamar atenção para problemas estruturais que a gente, por dinâmicas, mais uma vez, do mundo corporativo, a gente tinha dificuldades em debater, né? Não que eu tenha resolvido isso, a gente tem dificuldades incríveis ainda de debater, né? Mas a minha forma de contribuir, meus
poucos 50 centavos com isso, é falar sobre esses problemas, sejam eles agora na pandemia, as demissões em massa que aconteceram, não é? Ou seja, sobre a sobrecarga do profissional, da profissional de publicidade, não é? Sobre a cobrança exagerada, especialmente nesse momento pandêmico, desses profissionais que continuassem com o mesmo nível de entrega, ignorando o fato de que estamos numa pandemia, um momento totalmente desconhecido para todo mundo, né? Então, essa é a segunda frente do projeto, né? A terceira frente é uma loja de produtos, chama Coleção Afrontosa, que é onde essas frases aqui dos posts, eles se tornam produtos palpáveis, tangíveis, né? Para levar para as mesas de reunião, para contar para as pessoas, para que isso saia um pouco do mundo virtual e quando a gente puder abrir o notebook, ter lá uns adesivos com essas frases tretosas, assim, para que isso gere assunto de alguma forma e a gente saia do mundo virtual, né? Então, basicamente, são essas frentes que se dividem o projeto, né? Tentar cobrar, me valer do meu desse lugar privilegiado que eu tenho de poder olhar para a indústria de um lugar que eu entendo totalmente esse recorte de privilégio, tentar olhar para uma indústria que, nesse momento que eu estou olhando agora, eu não dependo do dinheiro desses lugares para eu poder falar dos problemas que a gente tinha e poder ajudar pessoas que, em alguma medida, ajudar pessoas que precisam desse dinheiro e não podem falar porque precisam pagar seus boletos, né? Problemas que foram invisibilizados e são invisibilizados no mundo corporativo como um todo por conta das relações de poder que estão atravessadas nesse lugar, né? E, bom, estou falando demais já aqui, e ainda assim tinha uma pandemia no meio do caminho, eu não quero parecer descolado da realidade aqui, quero tentar fazer um link sobre o momento atual que a gente está vivendo. Além disso tudo, além desse monte de transformação, além de um cenário conturbado de mudanças e que a gente tem uma grande dificuldade de acompanhar enquanto profissionais, porque, vê, a maneira como a gente está estruturada no mercado de publicidade, ela não favorece a reflexão, né? Se você senta hoje numa agência de publicidade, o seu trabalho é criar publicidade, é fazê-la acontecer, não é? E aqui nos ambientes de ensino que a gente tem, é um dos poucos refúgios que a gente tem para esse questionamento, e por isso que eu optei pela academia, né? Porque eu estava precisando pensar sobre, refletir sobre, né? Então, por favor, não é uma crítica, uma culpabilização desses modelos, é porque o mundo corporativo ele é estruturado dessa forma, não é? Então, ainda assim, no meio do caminho, no meio desse monte de coisas a pensar, a resolver, que são problemas estruturais que atravessam várias outras indústrias, né? Não só a nossa, é importante que se diga isso. Ainda assim, a gente foi atravessado por uma pandemia. Já não tínhamos problemas suficientes, né? Ainda tínhamos uma pandemia. E aí, uma das coisas que eu queria tentar fazer mais, não sei se eu consigo, se eu tenho energia para isso, eram criar pesquisas. E eu criei uma que chamava Home Office, tá bom para todo mundo mesmo. E o objetivo da pesquisa era entender se, na opinião de pessoas como nós que estamos aqui, né? Que pelo menos estamos ingressando e que não chegamos nos altos cargos de publicidade, se o home office estava sendo realmente legal para todo mundo. Teve uma reportagem no próprio Mark, se eu não me engano, ou no meio mensagem, agora não vou me lembrar, e tinha lá 35 lideranças dos maiores modelos de negócio em comunicação que a gente tem no país hoje, desde pertencentes a grupos de comunicação gigantes internacionais, até grupos independentes que a gente tem no Brasil, falando que isso era abril, né, gente? Nossa, tá tudo bem, a gente tá acompanhando tudo, o home office tá ótimo para todo mundo. E não era o que eu sentia desse meu grupo de relacionamento, das pessoas que eu conversava e etc. E eu queria entender se estava realmente bom para todo mundo, se as entregas estavam sendo feitas e etc. Bom, alguns dados importantes. Obviamente que não estava bem para todo mundo, né? Não precisava nem ter feito a pesquisa. Conversar com 5 pessoas dava para descobrir. Mas basicamente, aí agora a gente tem um dado pelo menos para dizer, né? 65% naquele momento, obviamente, se diziam menos saudáveis mentalmente. Então não era nenhuma novidade. A gente sabia que isso ia dar zica, né? Mas o dado que foi chocante era que para 40% das pessoas a cobrança das lideranças sobre elas aumentou, né? Já não era esperado que ela se mantivesse, né? Qualquer indústria que minimamente se preocupa com as pessoas que ela tem lá,
em uma pandemia, deveria se reduzir, né? É o mínimo que se espera de uma... É o mínimo que se espera de uma empresa que esteja alinhada com o espírito do tempo que a gente vive em 2020, né? Você não pode esperar que, numa situação totalmente nova, as pessoas estejam totalmente preparadas para resolver os problemas, né? Então, você reduz naturalmente as cobranças. E as pessoas estavam se sentindo mais cobradas por isso, não é? Para 44%, a cobrança se manteve a mesma. Você vê, já é absurdo, né? Ah, sim, você entra no meio de uma pandemia e tudo bem, gente, tá tudo normal. Não, não tá tudo normal, né? Então, foi importante esse momento para a gente entender que nós tínhamos discrepâncias sobre, e aí é um outro ponto que eu quero me debruçar mais. Obviamente que eu vou precisar de mais pesquisas para falar sobre isso, mas a gente sofre de um embate, uma relação de poder muito acentuada. Óbvio que, de novo, isso atravessa qualquer profissão, né? Mas a gente sofre de uma relação de poder muito acentuada dentro dos espaços de trabalho em comunicação, entre opiniões de liderança e a força de trabalho. Percebe? E não estou falando isso para desanimar ninguém, não. É bem pelo contrário. É para mostrar que a gente tem alternativas para isso, né? Então, o que eu queria, de alguma forma, tentar deixar aqui é: se a publicidade tradicional ela vinha sofrendo, né, com esse problema de perda de atratividade, em reter talentos jovens, né? Só que num momento pandêmico como esse, se é assim, imagina um jovem ou uma jovem entrando na indústria de publicidade e olhando assim, ó, bom, se é assim que numa pandemia essa indústria trata as pessoas, imagina quando não tiverem numa pandemia, imagina em períodos normais. Então, se a gente tinha uma dificuldade de reter talentos jovens, imagina se a gente vai ter talentos para tentar reter, né? E aí todo o esforço que é feito aqui nos ambientes de ensino para falar sobre uma publicidade sustentável, saudável, ela se perde tão logo a gente atravessa a porta do ambiente de reflexão, do ambiente de, né, de propositividade. Percebe? Então, o louco que acontece agora é, jovens olham e dizem, ou você me dá essa publicidade que me representa, ou eu vou criar a minha, e aí você não vai estar nela, né? Então, veja, é muito importante que a gente perceba com o jovem, a jovem profissional, e seja ela entrante no mercado ou nos seus primeiros anos, porque na verdade nem é nesse momento que se cruza a barreira da graduação com o mercado de trabalho que esse... me relevem aqui esse momento coach, Deus me livre. Mas assim, não é nesse momento que se atravessa que rola esse despertar, né? Você precisa de um tempo passando por coisas no mercado para você ver, caraca, temos um problema aqui, ele é estrutural, não é? Então, alguns anos passados desse momento que você vê, puta, tem algo aqui que a gente precisa brigar por, não é? Tem uma profissão que eu escolhi aqui que eu preciso brigar por, leva um tempo, né? Aí você começa a ver essa mobilização de jovens dizendo, bom, se eu não vou... Se a publicidade que está dada não me representa, eu vou me mobilizar. E aí, você, liderança do mercado, não é, que me infringiu a todos esses problemas, sem nem ao menos me ouvir, não vai estar dentro dessa brincadeira. Eu estou aqui querendo botar um apocalipse no mercado? Não. A minha perspectiva de pesquisa e de leitura desse momento nem é sobre... Longe disso. Não acredito que vai ter fim das agências, nada disso, não é? Bem pelo contrário, na verdade. A gente sempre vai precisar de marcas, agências grandes o suficiente para atender marcas com uma capilaridade gigantesca, como a de, sei lá, uma Coca-Cola, uma P&G, uma HP, vai precisar ainda das suas 2.000, 3.000 agências ao redor do mundo, né? Isso fazem parte de um grupo. Então, não é sobre isso. Agora, passa-se por um enxugamento, não é? Eu vou falar mais sobre esse enxugamento depois. Então, o mais louco disso tudo é que aquele lugar que eu queria ocupar lá tá no próprio marketing, no meio mensagem, eu acabei me dando conta que eu acho que eu queria estar lá
pelos motivos errados, assim, né? Foi esse olhar crítico, de novo, assim, não esse não gostar da publicidade, muito pelo contrário, esse adorar a publicidade, né, e querer contribuir para ela, que me levou para aqueles espaços que eu queria estar lá por conta do grande post que eu fiz, da grande campanha que eu queria ter realizado. Realmente não vejo nada de errado nisso, né? Só acho que a gente tem problemas muito importantes para resolver antes da gente ficar sabendo quem foi o último premiado, né? Quem foi o último que ganhou um leão, né? O que ganhou uma gaiola do Caboré, etc. Então, a minha principal mensagem é que não é sobre desistência, é muito pelo contrário, né? É sobre resistência a esses modelos, né? Estatisticamente, bom, não preciso falar aqui para as professoras e professores que foram minhas professoras e meus professores. Mentira, acho que foram só professoras, na real. Não, teve professores, verdade. Então, assim, eu não preciso nem falar que, estatisticamente, não, jovens não têm desistido de fazer publicidade. Os números em alguns anos sobem, dão uma leve caída, voltam de novo. Há uma estabilidade há vários anos pela procura pela publicidade. Contudo, se eu perguntasse aqui quantos de vocês queriam trabalhar em agência, muito provavelmente esse número é menor do que quando eu estava na graduação, não é? Ele é radicalmente menor, né? Até pelas oportunidades que se tinha. Mas agora, se eu perguntar para vocês, eu vou tentar. E não quer nem dizer que eu não vá trabalhar em agência. Eu trabalhei em agência sabendo de todos esses problemas, não é? Mas eu vou tentar primeiro trabalhar no Nubank, que está cheio no Nubank agora talvez eu não queira mais. Mas eu vou primeiro querer trabalhar no Facebook, no Google, que tem um monte de publicitário, tem um monte de pessoas incríveis que podem me ensinar tanto quanto uma agência. Então, agora que sabemos a verdade desse mundo tradicional, ou se muda, né? E a gente, então, é sobre essa resistência, ou eu vou lá, vou tentar outros modelos antes desse tradicional, ou vou criar o meu próprio rolê, né? Então, vejam, não é sobre desistir de ocupar esse espaço. É muito pelo contrário, é sobre resistir. Porque é isso, assim, né? É uma crítica que eu escuto muito lá sobre o projeto, que é tipo assim, caraca, você gosta de publicidade, então que você só fala mal. Cara, então, eu gosto tanto que eu tô falando sobre os problemas, para ver se a gente resolve. Do contrário, a gente deixa ela aí, sabe? A gente fez isso com ela nos últimos 100 anos da propaganda moderna, né? A gente viveu ela, né? Acho que a gente precisa esse olhar crítico muito pouco se transforma. O Marx falou sobre isso, né? Muito pouco se transforma desse seguir, né? Se você segue, você não muda nada, né? Ou você muda a passos muito lentos, né? Esse olhar crítico é muito provavelmente o que facilita com que as mudanças sejam mais rápidas. E eu não estou falando aqui sobre uma mudança acelerada no sentido de não é de querer pular etapas, mas a gente precisa correr atrás de problemas estruturais que eles estão aí há muito tempo, né? Pouquíssimo eu trabalhei com mulheres duplando comigo em criação, negros e negras eu nem tinha nos espaços de trabalho que eu ocupei, né? A gente tem muito, muito, muito tempo a correr atrás e resolver, né? Muitos problemas a resolver. Então, não é sobre acelerar as mudanças, mas é sobre esse resgate que a gente precisa fazer, né? Eu vou parar aqui de falar. Desculpa, eu acho que eu falei demais. Basicamente, o projeto está todo por aí. Nesse site vocês encontram formas de fazer relatos, de trocar ideia. E me sigam, por favor. Se vocês me marcarem aí, vai ser um excelente adianto na minha vida, porque eu sou um péssimo criador de conteúdo. Esqueço de fazer essas. Nem tirei print, vacilo. Então, obrigado pelo tempo de vocês. Desculpa mais uma vez se me alonguei. E é isso. Estou bem feliz de estar aqui, realmente honrado. Valeu, gente. Olha, eu ficaria te ouvindo mais um tempão, né? Eu também ficaria te ouvindo, meu bem. Tu sabe disso. Mas assim, ó, acho que agora é a hora de a gente realmente trocar ideia, né? E ver, pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem aqui no chat para a gente basear a nossa discussão, para que haja efetivamente uma discussão. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, Lucas, que é mais curiosidade minha mesmo. Tá bom. Como tu tem
tem acesso, tu construiu esse acesso com muitas pessoas, e muitas pessoas maravilhosas que estão despontando nessa nova forma de ver o mercado e tentando resolver, nem que seja o início, né, de algum desses problemas ou desses pontos a pensar que a gente tem no nosso mercado. Como é que tu vê, assim, essas novas estruturas que estão surgindo, assim, quais são os problemas que elas tentam resolver e qual é a estrutura mesmo que tem essas agências que tu colocou ali, né, no teu quadradinho preto e branco ali, vários, né, com várias possibilidades diferentes, assim. O que tu tá vendo para dar uma pegada aí pro pessoal de uma forma geral? Tá. Bom, olha, já vou eu falar primeiro dos problemas, mas eu juro que eu vou chegar na parte boa disso. Então, assim, quais são os problemas daqueles modelos ali? O que eu vejo como principal problema é todos aqueles modelos, eles são modelos que eu particularmente sou muito fã, muito entusiasta, né? Não só porque rompem com problemas estruturais, mas porque são propositivos, no sentido, isso aqui não me resolve, o meu modelo vai resolver dessa forma. Então veja, o que a principal proposição daqueles lugares pelo menos na minha leitura, é o desinchar das corporações. Percebe que a gente começou a criar espaços de trabalho em comunicação que não eram em nada colaborativos, né? Você não resolve um problema de comunicação tendo que a cada 30 segundos pegar um telefone né? Eu não entendi essa linha de um briefing, né? A gente começou a ter agências com 4, 5 andares, né? Você tinha que pegar uma escada para ver alguém, um elevador, né? Aqueles modelos começam mais uma vez a vir e vários deles, né? Tô falando aqui, posso falar tranquilamente sobre 70% daqueles modelos ali se propõem a serem enxutos e romper com uma lógica do crescimento assustadora que a gente vinha vendo até então, né? Vários daqueles modelos chegam e dizem assim, não, esse é o tamanho máximo que eu consigo, porque senão também eu perco essa cultura. Você não consegue perpetuar uma cultura diversa, equânime, justa, não é? De muita colaboração, tendo 300 pessoas, né? Chegando 20 pessoas novas a cada semana para atender uma conta, você nem sabe o que aquela pessoa está fazendo ali, né? Então, a primeira coisa muito importante disso é o enxugamento dos modelos. Por que eu falei que tinha problemas? Com isso, né? E é uma das críticas que eu faço, mesmo sendo entusiastas, então é muito sobre isso, né? Fica a dica aqui, ó. Mesmo que você veja um modelo que você, putz, isso aqui é muito, muito, muito legal. Tente olhar com um olhar crítico e veja, isso em algum momento vai estar errando de alguma forma, porque é o passo que a gente tem para transformar as coisas, né? Esses modelos enxutos, o que eles fazem é conectar pessoas por curtos períodos de tempo para resolver problemas, né? Qual o problema que a gente vê nisso? Precarização do emprego, não é? Ninguém mais é CLT no mercado, uma pejotização absurda, né? E isso traz consequências muito, muito duras, né? Que é, por exemplo, ninguém questiona nada, você não fala mal da sua liderança se você não tem uma seguridade social na sua carteira de trabalho. Você não questiona, né? Você tem medo, você precisa pagar boleto. Todo mundo aqui precisa pagar boleto, né? Então, novas possibilidades que esse modelo, o enxugamento, a facilidade de resolver problemas únicos com cada time específico para cada problema. Isso foi um outro problema que a gente teve, a gente começou a perceber no mercado, que nós tínhamos times pré-prontos, né? E não é uma culpabilização, é o que a gente teve historicamente, não há o que se fazer sobre isso, é o que a gente tinha para aquele momento, né? Mas a gente começou a ver que os mesmos times pré-prontos, tem uma frase que tem uma daquelas empresas usa, que é maravilhosa, que é de um grande pensador, filósofo, que obviamente eu esqueci o nome, mas essa empresa usa, procurem lá, e é assim, para quem tem um martelo, todo problema é prego. Então, se a gente teve, eu botei aqui eu criei dentro de casa o meu estúdio de RTVC, que a gente chamava, né? Hoje chama, sei lá, estúdio multimídia, meu estúdio de criação de conteúdo. Eu vou resolver todos os problemas com aquilo ali, porque eu investi aquilo ali, né? Esses novos modelos, tão enxutos que são, que conectam pessoas dependendo do problema, esse problema aqui não vai se resolver com isso, vai se resolver com um cara muito especialista lá de dados. Chama esse cara.
Chama aquela mulher que é uma ilustradora que trabalha só com papel, não sei o que lá, e tinta, não sei o que. Bom, chama essa pessoa. Então, assim, as vantagens que a gente tem são essas: o enxugamento, a agilidade, a propositividade de novas coisas. Porém, com isso vem problemas, não é? Então, não sejamos ingênuos de que o mundo está resolvido, não é? Não. Porém, ainda assim, são modelos que pagam muito melhor, né? Que pensam muito mais nas pessoas, que, via de regra, conseguem ter espaços mais saudáveis e sustentáveis de trabalho e que, genuinamente, aí agora não vou botar minha mão no fogo por todos os modelos ali, mas a maioria deles trabalham com inclusão e diversidade de pessoas, né? Quase todos aqueles modelos ali surgem para romper com o mercado homogêneo que a gente criou, né? Criatividade, a indústria criativa não se resolve dessa homogeneidade de pessoas que a gente teve até então. Ela se resolve da pluralidade de pensamentos, né? Pensamentos que divergem entre si e não que convergem entre si. Todo mundo indo para o mesmo lugar, nas mesmas baladas, nas mesmas festas, almoçando nos mesmos restaurantes, vão ter as mesmas respostas dos últimos 100 anos, né? Então, assim, nesse sentido, eu diria que o enxugamento dos modelos de negócio, a agilidade desses modelos e também a diversidade e inclusão de pessoas. Isso é ótimo, né? De a gente parar para pensar que a gente geralmente, se a gente vai no automático, a gente vai se unir ou vai se juntar ou vai ficar mais agradável estar junto com pessoas que pensam da mesma forma que a gente. Mas a gente perde essa diversidade, a gente perde a discussão, a gente perde pontos, a gente perde um monte de outras possibilidades. Exatamente. E aí eu vou vir para as perguntas que estão bombando aqui no chat. Vamos para a primeira, feita pelo Henrique. Henrique. Oi, Henrique. Isso. Ele botou aqui: que formas tu encontrou de divulgação do teu podcast? A tua rede de amigos te ajudou nisso? Como é que foi essa estruturação, essa experiência? Excelente pergunta. Obrigado. Olha só, graças a Deus eu vou poder falar sobre isso, porque essa resposta eu tenho ensaiada, excelente. Parece que, olha, me chama depois que eu vou te dar um dinheiro por ter feito ela. Olha só, a minha malandragem foi, eu trabalhei uns anos em Porto Alegre, tá? Eu gosto de falar sobre isso, que parece que, caraca, cheguei em... Cara, não, tá tudo bem, cheguei nos lugares que me foram concedidos permissão de entrar. E depois voltei para Santa Maria. Então, minha lista de pessoas, ela era também reduzida. Eu conheci 2, 3 pessoas, né? Que são as 2, 3 pessoas primeiras que estão no podcast. Qual foi a minha grande malandragem? Chama criar redes forçadamente. Tô dando um nome pomposo aqui para ver se isso pega. O que eu fiz foi, eu criei um quadro, chama Me Indica um Arroba, no final de cada episódio. Lá, eu falava assim, ó, indica aí umas pessoas que você acha que está transformando a indústria de publicidade. Aí eu ia lá no meu Instagram e marcava, ó, fulano te indicou. Aí a pessoa respondia, que legal, putz, incrível, que legal, vou ouvir. E eu falei, legal, você não quer participar do meu podcast? Aí assim eu fui criando essa malandragem de, sim, você pontuou muito bem. Criar redes é o único jeito de, eu acho que para ele ter usado divulgação de podcast, ele deve estar, sei lá, interessado nisso, né? Criar rede em podcast é o único jeito de você, se você não tem nenhuma audiência, de você começar ele, né? Você pode investir em mídia tentando divulgar, mas isso vai ser muito burocrático, né? Crie redes, isso vai te ajudar demais, demais, demais a criar. Essa foi a minha malandragem. Eu criei um quadro para as pessoas irem se indicando, eu marcar e chamar novas pessoas, né? Foi assim que, do nada, alguém falou ali da Óbvios. Putz, eu nem conhecia a Marcela, obviamente, né? O que eu fiz foi, alguém indicou a Marcela, eu marquei, ela respondeu lá, que legal, que incrível isso, vou ouvir. Eu falei, não ouve não, participa num. Aí chamei a Marcela. E assim a gente vai indo, né? Então foi basicamente essa forma que eu encontrei. Sim, crie redes. E não, eu não tinha esses amigos para me ajudarem antes, e amigas. Eu tive que ir fazendo ao longo do caminho. Aí, Henrique, responde aí, deu certo, ok, era isso mesmo que ele queria. Tem mais alguma pergunta? Vai colocando aqui no chat. Enquanto isso, deixa eu ver se ele respondeu aqui. Show, muito obrigada, ele respondeu para ti. Valeu, obrigado. Que bom que deu certo. A próxima é da Alice. Ela botou, oi, Lucas, tudo bem? Que ela poderia te ouvir um tempão falando. Daí ela botou ali, o que tu acha do estereótipo do publicitário que bebe litros, né, de café, vira à noite, que a gente vê em alguns filmes, por exemplo, né? O que tu acha dessa glamorização e essa falta
da falta de autocuidado, desse abuso, assim, né? De todas as formas. Alice, né? É. Aqui, achei a Alice. Bom, esse é o problema primeiro que a gente tem e que a gente precisa romper, né? Esse estereótipo criado e reforçado, assim, na real, em novela, pelo publicitário de gravata colorida, né? Nunca usei nem gravata, quanto mais colorida. É isso que reforça para a sociedade vários pontos, né? É isso que, primeiro, reforça para a sociedade que publicitário gosta disso. Não, gente, eu não gosto de trabalhar até mais tarde. Esse é um bom ponto, assim. Uma parada que eu tinha... Vou aproveitar isso para fazer um apontamento. Uma parada que eu tinha comigo era, enquanto eu estava em agência, né? Eu vou embora às 18 horas, né? Aconteça o que acontecer. Preferia chegar mais cedo. Putz, tem muito trabalho, eu vou chegar mais cedo. Mas eu não vou embora depois das 18. Né? E foi aí que eu comecei a perceber que tinha uma coisa errada, né? Porque uma pessoa, né, o homem cis, branco, hétero, etc., conseguia levantar e ir embora. Acho que eu falei sobre isso em um episódio do podcast. E a pessoa que estava do meu lado, que era uma mulher, né, estava duplando comigo, ela dizia, não, eu não posso ir embora. Porque aquela pessoa sabia que a empregabilidade dela, se ela fosse demitida, seria muito menor que a minha, enquanto homem cis, branco, hétero, num mercado machista, né? Racista, etc., que vai contratar mais pessoas brancas do que pessoas negras, etc. Então, você vê, ali, quando eu vi isso, né, e aí tentando fazer um link com essa resposta, é que esses estereótipos reforçam que publicitário gosta disso, ou melhor, e que essas profissionais precisam gostar disso. Isso não é uma verdade, isso não deve ser uma verdade, isso deve ser rompido. A gente precisa romper com eventos que nos fazem trabalhar de madrugada, por exemplo. Né? A gente precisa romper com eventos que nos deem Red Bull. Isso não é saudável. Red Bull não é saudável. Quanto mais ganhando para você trabalhar por ele. Né? Café em excesso não é saudável. Né? Então, assim, esse é o problema primeiro que a gente precisa romper com, porque é dele que se retroalimentam coisas, como isso, que a sociedade vai ver publicitário como que curte trabalhar de madrugada, né? E aí, portanto, marcas, anunciantes, clientes, como queiram chamar, vão te dar trabalho para você trabalhar de madrugada. Afinal, eles curtem. E você vai se ver numa posição obrigada a realmente curtir isso. Isso não é uma verdade, você não precisa. E eu posso te mostrar lá uma galera que diz: não, eu não gosto de trabalhar de madrugada. Eu sou mais matutino, eu sou, né, eu sou mais diurno, eu não gosto de tomar café, eu gosto de tomar chá. Tá tudo muito que bem, né? E aí trago aqui para esse ambiente, é nesse ambiente de construção aqui que a gente está, no ambiente acadêmico, que a gente constrói isso. Né? Então vocês estão no melhor lugar, juro, no melhor lugar para desconstrução disso. Né? Fora daqui, eventualmente, vocês podem ser julgados por não se adequarem a esse estereótipo. Né? Essa contracultura, ainda que pareça muito hype, muito legal, dependendo do lugar que você trabalhar, não, isso não é muito fácil ter essa contracultura de não trabalho de madrugada, não sei o quê. Até por isso que eu falei, você precisa estar num lugar de muito privilégio para poder levantar e ir embora às 18 horas, né? Porque todo mundo tem boleto para pagar, né? Então, assim, veja, romper com esse estereótipo é a coisa mais difícil, mas também é a coisa mais necessária. Não sei, desculpa, Alice, foi deprimente agora essa resposta, foi mal, mas é meio isso. Deprimente nada, né? É bom para a gente ligar os neurônios e ver o que faz sentido, né? Aí a gente tem uma pergunta do Pedro Schroeder Machado. Ele botou ali: Lucas, tu acha que tem chances de um futuro próximo as grandes empresas multinacionais deixarem de contratar agências e criar um departamento de publicidade interno, as houses, enfim, aquilo que, né? Opa, com certeza. Muito obrigado, Pedro. Excelente pergunta. Conectadíssimo com o momento atual. Sim. A versão curta dessa resposta é sim. É muito possível, mas a versão longa é... eu não acredito muito em modelos únicos, né? A gente chamava isso de house. Hoje a gente chama isso de in-house. É uma grande
parece uma diferença boba, mas o que é uma in-house? O que a gente conhecia por house é as marcas contratando pessoas para trabalharem lá dentro. O que a gente tem hoje acontecendo, assim, provavelmente o momento mais frutífero do mercado para que isso aconteça é o movimento de in-houses, as próprias agências que atendem essas marcas pegando seus funcionários e botando trabalhar dentro da indústria, da estrutura dos anunciantes, das marcas, dos clientes. Então, veja, isso continua ainda sobre a direção criativa, gerencial das agências, né? Mas trabalhando muito mais próximo do cliente, né? Então, Bradesco tem as suas próprias pessoas da Publicis trabalhando dentro de Bradesco. Vivo lançou recentemente a Vivo On. Vivo On é um departamento da Soco, que é uma agência importantíssima para esse momento de transformação do mercado, provavelmente a agência mais importante nesse sentido, pelo menos na minha leitura, da Soco e da Young Rubicon, pegou essas pessoas desses dois lugares e estão trabalhando dentro de Vivo On. É diferente de ser aquelas pessoas exclusivas para aquela conta, mas são pessoas deslocadas para dentro da estrutura da marca, né? Isso é uma ruptura muito importante. Tem uma empresa que vale a pena vocês investigar, que chama Oliver. Ela chegou há uns 3 anos no Brasil. Não, 2, se eu não me engano. O que a Oliver faz? Ela é uma empresa, obviamente, inglesa ou americana, agora não sei. Estadunidense, americana. Ela pega e cria agências dentro dos locais. Então, ela chegou para a BMW e falou assim, me dá um andar inteiro do teu prédio, BMW. E botou 30 pessoas trabalhando lá dentro. Essa era a Oliver BMW, né? Fez isso para a 3M também. Parece uma grande coisa, né? Mas eles chegaram e falaram assim, deixa que essas 3 pessoas aqui, a 3M e a marca de post-it lá, deixa que essas 3 pessoas aqui, começou bem assim, a gente mandem os e-mail marketing de vocês para tentar aproximar assim do nosso mercado. Parece uma coisa super, mas é tipo, 3 pessoas aí mandam. Hoje já são 30 e poucas pessoas que fazem boa parte da comunicação de 3M. Né? Então, sim, isso que você aponta é uma grande tendência. E aí, por que eu falei que eu não acredito em modelos únicos? Né? Porque, de novo, eu não acho que isso vai ser 100% da comunicação da marca nunca. Bradesco tem essas pessoas lá dentro, mas também tem as suas próprias agências trabalhando fora dali. Né? Aquelas pessoas não vão dar conta de todo o volume que é atender Bradesco. Né? Vai precisar de uma agência, de uma empresa maior. Vai ser uma agência, não vai ser, isso a gente vê depois. Mas eu não acredito nessa possibilidade de eu acho que é um olhar muito reducionista, a gente achar que uma coisa vai vir para substituir a outra. Alguma coisa. Qual é a próxima agência? Não vai ter a agência, ela vai continuar sendo agência, a gente chama isso aqui de outra coisa. Né? É importante que a gente chame de outra coisa para diferenciar, acho que é da linguagem que se mudam as coisas, mas eu duvido que uma coisa venha para substituir a outra. Pronto, agora chegou a nova agência, isso não vai acontecer. Mas essa é uma grande tendência, Pedro, parabéns. Muito bem. Olha lá, o Pedro já respondendo para ti embaixo, eu acho. Tem mais uma pergunta da Gabriela. Mas vamos pela ordem aqui, para não me perder na mediação da história toda. Até que hora a gente tem? A gente tem até... A Cris disse que a gente pode ficar até amanhã de tarde. Não, capaz, brincadeira. A gente tem um pouco mais de tempo, a gente consegue responder aqui as perguntas. Tá bom, beleza. Então... quanto tempo tu tem, né? Isso é importante também. Aqui é... Cancelei minha agenda da tarde. Mas, então vamos lá. O Guilherme, né? O Gui perguntou, Gui Melo, tu não acha que várias agências e anunciantes se aproveitam da representatividade, entre aspas, para passar uma imagem que não condiz com a realidade? Mais uma pergunta excelente, que a resposta é sim. Próximo. Sim, muito. Direto. Pra caramba. Muito provavelmente é um... Mas assim, é importante a gente pontuar. Sim, isso é muito verdade, mas ele já foi mais verdade que isso. Há uns 2 anos atrás, 2 anos, pouco mais. Quando agências começaram a entender, então aqui tem um lance pra gente... Isso aqui... muda o nosso ponteiro realmente, isso aqui dá mais dinheiro e tal, aproveitava-se mais disso. Obviamente que eu não estou dizendo com isso que isso está resolvido, tá? Isso acontece muito, né? Aqui, o que o Guilherme está levantando é uma parada que a gente pode falar sobre tokenismo, assim, né? Sobre
a gente criar grandes totens de diversidade dentro. Ah, você não tem diversidade dentro desse lugar? Tenho sim, tenho aqui um negro, tenho uma negra, tenho essa pessoa aqui, LGBT, QIA+, né? Isso acontece direto, e isso é totalmente nocivo para a indústria, né? E para aquelas pessoas que estão tendo que ocupar aqueles espaços. Porque, vê, para aquelas pessoas que nunca tiveram acesso, isso deve estar até valendo a pena. Elas precisam ocupar aquilo ali porque elas precisam pagar os seus próprios boletos, né? Só que como que a gente prepara de verdade um espaço para receber essas pessoas, tendo uma pessoa lá dentro? Com quem que ela se alia? Com quem que ela conversa, né? E um lugar que tenha uma pessoa negra, né? E aí, se a gente está falando de um lugar de 200 pessoas, 10 pessoas é muito pouco ainda, né? De novo, de novo não, porque eu não falei isso ainda. Estamos num país que 55% da população se autodeclara negra ou parda, né? Ter 5 pessoas num lugar de 200 é um extrato, não chega nem a demonstrar um extrato estatístico, né? Então, já tem coisas erradas aí. Então, como que um lugar com tão pouca representatividade realmente você acha que se prepara para resolver todas as questões que aquelas pessoas vão ter? Não, não se prepara, né? E isso é o ponto mais nocivo das questões de representatividade e inclusão, não é? Obviamente que com isso a gente não está dizendo, então nem começa. Não, começa-se por algum lugar, né? Então, se você só puder, é um começo de uma mudança, ter uma ou duas pessoas de minorias ou grupos minorizados, não é? Tudo bem, mas saiba que você tem um longo caminho pela frente para resolver, né? E aí só uma pontinha sobre esse se aproveitam, isso sim, ele é muito usado para dizer que nós temos diversidade aqui, nossos problemas estão resolvidos, né? É ótimo trabalhar aqui. Não, isso não é uma chancela de que o lugar é perfeito, né? Ainda, como eu falei, podem ter vários outros problemas. Ter pessoas lá não valida a sua empresa como, caraca, essa empresa é incrível. A pensar, né? Sempre as propostas, enfim, parar para pensar, né? Não ficar no automático o tempo inteiro e achando que está tudo resolvido. Essa nossa mania de achar que resolve as coisas de formas simplistas é complexo. Enfim, vamos lá. Tem a pergunta da Beatriz Mazei, que é como você está vendo a colisão, entre aspas, né, o choque das gerações dentro das agências a respeito de comportamento e como se relacionam e de que forma influencia nos resultados gerados pela agência. Ver isso. Pera. Qual é o nome É dela? complexo. Desculpa. É Não, eu sei, mas é Beatriz. boa. Peraí, deixa eu tentar achar a Beatriz aqui para eu ler também. Abaixo da pergunta que eu te fiz antes do Guilherme, tem o texto da Eu já perdi. Vitória. Tá. Daí tem lá, depois mais abaixo tem a Beatriz. Beatriz. Tá. Isso Achei. mesmo. Beatriz Bessol? Acho que é É. isso. Vamos lá. Como você está vendo a colisão, o choque de gerações a respeito do comportamento? Como se relaciona e de que forma influencia os resultados? Tá. Obrigado por levantar. Tá. Eu vou ler depois com carinho o obrigado, tá? Bom, é desse choque de gerações que eu acredito. E agora essa é a ponta final da minha dissertação, que dá o início à minha tese, e eu comecei minha tese agora, né? Mentira, eu nem comecei, só minha orientadora pode ver isso. Então, assim, é desse choque de gerações que eu acho, né, que eu aposto minhas fichas, que vá se mudar comportamento dentro desses espaços de trabalho, né? É do choque entre um pensamento. Agora eu vou tomar muito cuidado para não botar, para não cair nessas questões de etarismo que eu falei antes, né? Não é sobre idade das pessoas, mas sobre acompanhar ou não o espírito do tempo, né? Como? E aí, putz, eu não vou cair aqui nos clichês de falar que as novas gerações já nasceram na era digital e etc. Mas é inevitável que esse choque de gerações aconteça, só que agora ele está sendo potencializado. Então, vê, a gente sempre teve um choque de gerações, né? Uma geração nova chegando, rompendo com que a geração nova anterior. Só que o salto que se tinha de uma para outra era mais fácil de se adaptar, percebe? Então, no momento que a gente está vivendo agora, essa colisão que você aponta, muito provavelmente, para mim, é algo que a gente não está conseguindo se adaptar com a rapidez necessária, a ponto que isso seja uma coisa natural, né?
Então, era como se a gente, sabe, placas tectônicas se mexendo, a gente vai se adaptando, a gente não sente. E daqui 300 mil anos a gente vai ver que a geologia do lugar mudou, né? Agora está sendo tão absurdo que os choques estão sendo, as placas estão se batendo tão forte que essas colisões são perceptíveis, né? São ríspidas, sai faísca, é treta gigante, né? Com isso, eu não quero dizer aqui que, né? Isso é muito importante ressaltar. Novas gerações não vão querer trabalhar em lugares tradicionais? Puta, devem, vão precisar de pessoas lá. Se você curte isso, eu falei que não se vira madrugada, não se toma café. Toma café, eu tava tomando café aqui, tá tudo bem, não é sobre isso. Mas é assim, entenda que isso não é sustentável a longo prazo, não é? E que isso não pode ser romantizado a ponto de você achar que aquela é a única possibilidade, né? Então, assim, essas colisões que a gente está vendo aí entre gerações, eu realmente aposto as minhas fichas que é daí que vão surgir transformações mais importantes, né? E não mais importantes do que a gente teve transformações importantes na história da propaganda moderna, né? Só que não tão perceptíveis, porque, de novo, a gente vai se adaptando, né? Tipo sapo na panela sendo cozinhado, né? A gente vai se adaptando. Agora não, agora é tipo a temperatura está mudando em questão de segundos, né? E aí a gente vê mudanças mais importantes. Sim, Beatriz, eu acho que esse choque de gerações está transformando o comportamento, e não só comportamento, a prática profissional de publicidade mesmo. Boa, Beatriz responde aqui embaixo se era isso, se era por aí mesmo. Enfim, se tem mais alguma dúvida. Olha, Pauline, não vou mais ficar ligadão. Pauline, que saudades. É isso. Muito bom. Vamos lá, sim, mais para baixo, e agora a gente vai chegar na da Gabriela, tá? Tá bom. Lucas, como tu acha que a gente, jovens santamarienses estagiários, podemos tentar romper com esse sistema tradicional que a gente ainda encontra aqui na cidade? Aí chegamos na segunda pergunta que eu mais escuto. Excelente. É bom porque aí agora eu tenho essas prontas. Essa resposta não é fácil, Gabriela. Ela é muito importante, assim. Obrigado por ter feito ela. Porque, parece lindo aqui eu falando, né? Não, vamos romper com o sistema e não sei o quê. Aí sim, a gente tudo com carreiras júniores, não nos chamam nem para as reuniões, vão querer ouvir o que a gente tem para falar para romper, né? Mas eu tenho dicas. Eu não sei se eu não tenho essa resposta, tá? Romper com essas coisas. A primeira coisa que você precisa fazer eu repito isso demais, mas vamos lá, é encontrar aliados ou aliadas, né? Se você está num lugar que você é estagiário, converse com outros estagiários, que você é estagiária, converse com outros estagiários, ou outros profissionais mesmo, né? Eu tenho certeza que se você está incomodada com algo dentro do lugar onde você está, né? Esse lugar aqui tem um pensamento muito conservador, muito duro, muito rígido. Alguém mais lá está incomodado desse jeito, né? Então, encontre primeiro essas pessoas. Sozinha vai ser muito mais difícil, né? Se você está num lugar que agência, empresa de comunicação, sei lá o que, tem 10 pessoas, né? Uma pessoa pode ser pouco, 2 pessoas já é tipo, caraca, se demitir 2 aqui dá treta. Então, encontre aliados. A segunda coisa é se organize. O que eu quero dizer com isso, né? Encontre formas, né? Debata isso. Chama essa pessoa que você encontrou, S mais 2, fala, galera, vamos ficar aqui meia horinha depois do trabalho, o que a gente precisa fazer para que a gente seja ouvido aqui dentro, né? Esse ambiente aqui está muito tóxico em relação a jornadas excessivas. A gente está ficando aqui até 11 horas, né? Bom, então a gente vai traçar um plano aqui, um PPT simples, e vai apresentar para a diretoria. Galera, nós 3 precisamos de uma reunião com o quadro societário das pessoas aqui, né? São 3 pessoas, ótimo. Vem as 3 aqui, a gente precisa apresentar algo para vocês, né? Uma pessoa... E aí, por que eu estou dizendo desse criar redes? Porque você isolado, isso realmente pode... me releva aqui, mas na falta de uma palavra melhor, perigoso, seja para o seu trabalho, né? Ou seja, para os próximos dias que estão a vir, né? Você não necessariamente você não quer sair do lugar que você está, você quer que ele melhore, né?
Se desse, a gente ficava para sempre no mesmo lugar, se ele não fosse, né? Mas a gente quer que aquele lugar melhore, etc. Então, nesse sentido, encontre pessoas que também queiram isso e propõem essas conversas. Esse é o jeito mais fácil. Existem jeitos duros, só que eles custam um preço muito alto, né? Então, tem pessoas dentro de agência que são mais isso. Então, tipo assim, ó, vou me valer desse espaço de privilégio, que se me demitirem, também é azar, eu tenho como me manter, eu vou falar sobre isso, né? Tem esse jeito duro aí. Eu recomendo ele? Não, mas ele funciona, tá? Mas eu não recomendo porque é isso, pode te cobrar um preço alto demais, sabe? Eu acho que o diálogo vai ser muito mais construtivo, né? E além disso, você tá falando aqui sobre pessoas de Santa Maria, né? A gente está num mercado pequeno, relativamente pequeno. Tem mercados menores, né? E também tem mercados muito maiores. Então, no mercado que você está, isso pode. A gente está falando sobre uma cadeia de empresas. Resgatar uma é muito, muito, muito um propulsor para que outras se espelhem ali, né? No mercado desse tamanho, se alguém comenta, caraca, tá muito bom trabalhar aqui, outra empresa fica assim, ó, em 2 dias sabendo, caraca, diz que tá muito legal trabalhar lá, o que que eles estão fazendo. Então, você facilmente vira, fazendo essas coligações de pessoas, você facilmente vira um motivo pelo mercado estar melhor, percebe? Então, seria, sei lá, o que eu te recomendo é romper aqui no mercado pequeno é fazendo aliança, sabe? Sozinho vai ser muito, muito difícil ser ouvida. Ajudei, Boa. Gabriela. Depois você me Vai lá, fala. Gabriela, coloca aqui embaixo se ajudou ou não ajudou. O É, menino quer um retorno, um feedback, por gentileza. precisa, gente. Feedbacks são geniais. Então vamos lá, vamos para a pergunta do Thiago Maciel Fortes, que está um pouquinho abaixo ali, vai rolando, rolando, Tá. rolando. Né? O publicitário é uma peça fundamental nas campanhas eleitorais. Acha relevante os jovens publicitários em torno desse trabalho? Usando a Tá. comunicação para evidenciar realmente quem tem vontade de mudar a realidade como um todo, já que estamos no ano eleitoral? Show. Valeu, Thiago. Cara, ó, que bom que você perguntou pro Lucas de 2020. O Lucas alienadão, escrotão, lá de 2000 e... Que ano que eu me formei? Acho que foi 2012. Caraca, não devia ter dito isso, né? Agora eu tô aqui com a mão na consciência. Esse Lucas, ele teria dito assim, ih, cara, não me meto com política, não. Putz, é uma coisa que eu não quero trabalhar, campanha política, jura, não sei o quê. Cara, se eu tivesse que te dizer, pô, se você tem ideais, né, importantes para romper com algo que você não tá satisfeito, cara, se joga aí, eu acho bem importante mesmo. Tem uma, tem uma falsa sensação de que você, de alguma forma, iria se corromper, né? Ou isso ia macular a histórico de trabalho. Se você realmente acredita numa parada que pode transformar ou a sua... E agora eu tô falando, obviamente, fazendo um recorte aqui para a parada política, mas assim, se você... que é o que eu acredito. Se eu achava que eu podia transformar a indústria que eu tô, e você acha que você pode transformar esse lugar sociopolítico que você tá, cara, vai com... se joga mesmo, é dessa força aí que a gente precisa. Até porque eu nem acho que a gente faça mal campanhas políticas, mas é inegável que a gente tem muito pouca representatividade de jovens querendo atuar por trás desse cenário político, né? E aí o que a gente tem são marqueteiros. Nossa, até porque puta, a zica é na indústria política, o mais respeitado é aquele marqueteiro velho que fez 30 campanhas e não sei o quê. Que você vê quando campanhas eleitoreiras se valem da força jovem, putz, é uma ruptura importantíssima, cara. Você vê. Bom, me desculpa, Thiago, você falou sobre isso, agora você vai ter que. Você vê o que é a diferença de uma campanha de um candidato como o Boulos, por exemplo, está realizando nas redes sociais, frente. E não estou dizendo para o bem ou para o mal, assim, né? Mas o direcionamento que se dá de campanhas de outros políticos, né? Você vê a maneira como a campanha do Boulos está usando o Twitter, tipo assim, é muito próximo de uma linguagem que uma marca tipo o Nubank usaria. Ó, o Nubank já não pode falar mais. Sei lá, uma marca
de escolher usaria, sabe? Então, é dessa aproximação com a força jovem que, de fato, eu acho que... E aí, putz, sei lá, não sei quem que você defende aí, mas, cara, se você acredita num propósito, eu realmente acredito que com comunicação putz, cara, a gente pode transformar coisas, inclusive sociopoliticamente, sim. Ah, não respondi nada, né? Só foi mal aí, Thiago. Nas próximas eu respondo coisas legais. Respondeu sim, é uma lata. Então, pessoal, olha só. Mais perguntas, por gentileza? Ou alguma prof, ou alguma de vocês que queira abrir aí para falar com o Lucas? Senão nós estamos nos encaminhando é ótimo, encaminhando para o final, são 11h12 no meu relógio. Vamos lá, agora o Lucas começou a interagir aqui com o pessoal. Vamos lá, Leandro, fala. Primeiro, bom dia aí, Lucas. Ô, Te Leandro. agradecer a tua palestra aí, que foi muito, muito, muito interessante. Cara, duas perguntas. Primeiro, onde é que eu acho esse quadro? Que eu acho que não sou só eu que se encantou por ele. Excelente, cara. Isso aqui chama O Desespero do Brasileiro em 2020. Lucas, minha pergunta é um pouco mais do Lucas que tu citou lá quando você formou. Tu enfrentou, assim, muita dificuldade de saber para qual ramo tu iria. Eu vi ali que tu citou também que quando tu tava lá cursando, lá tu tinha um sonho de em 2 anos se formar e trabalhar na Disney. Eu queria saber como é que o Lucas que se formou viu isso e o Lucas hoje analisaria se realmente era aquilo que ele queria quando ele se formou, ou se ele tem uma outra opinião. Não sei se eu fui muito claro. Não, foi ótimo, sim. Claro que entendi. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Eu não quero ser desanimador, tá? Mas primeiro eu vou ser desanimador, depois eu vou ser incentivador. Tem um amigo meu que se formou comigo, ele chama Rodrigo, né? Ele é um ótimo profissional, incrível. E nós somos melhores amigos até hoje. E eu falo pra ele assim, caraca, o Lucas e o Rodrigo de 2012, se nos vissem, ficariam enojados. Cada coisa... É isso que a Pauline falou agora. Temos preço, mas, né, estamos à venda, assim, meu... Putz, cara, eu tinha... Por quê? Porque eu era um graduando idealista, assim, né? Não, eu não vou me vender por pouco. Foi chegar o primeiro boleto da NET, eu me vendi, assim, ó, com toda a alma que eu pude, não é? Então... E aí, por que eu queria ser incentivador, assim? Eu era uma pessoa muito idealista, né? E depois eu me tornei uma pessoa muito realista, assim. Eu entendi que existem mecânicas do mercado que iriam me dificultar, né? E mecânicas que iam me facilitar, né? A hora que você entende isso pode te favorecer, né? Então, eu era esse profissional, tipo, não, eu vou sair daqui, vou trabalhar em grandes agências e não sei o quê. Isso é muito possível, né? Então, assim, não tô desincentivando ninguém, não é? Só que, cara, é isso, assim, à medida que o tempo passa na sua carreira, você começa a perceber que, putz, tá muito, muito, muito tudo bem você não trabalhar para grandes marcas, você não... Quer dizer, para mim foi assim, né? Depois cada um avalie para si, mas eu percebi que, putz, estava muito tudo bem eu não trabalhar para grandes marcas. Tudo bem eu ter... Tudo bem agora fazendo terapia há 1 ano, né? Mas muito tudo bem eu entender qual era o meu lugar na indústria, não é? De que forma eu poderia contribuir para a indústria. Eu era esse profissional que eu queria trabalhar em grandes lugares, qual foi a minha percepção, né? Em grandes lugares, grandes marcas, para mudar o mercado, né? Só que, além de mim, tinha quantos DAs tinham tentando mudar o mercado, né? Mas eu vi na pesquisa, aí vou complementar ali com o que a Thaís pediu, né? Aí eu vi na pesquisa uma forma de contribuir para o mercado de uma outra forma, não é? E assim, continuo trabalhando com isso, é o que paga boa parte dos meus boletos, né? Com o Rodrigo, inclusive. Então, só que, cara, essa
oposição entre o profissional que eu era em 2012, quando eu me formei, eu entendi que, cara, a gente precisa mudar esse idealismo que a gente tem da profissão, porque ele nos cabe e ele nos é muito útil, ele é necessário que a gente tenha nesse momento de formação, de concepção, né, de estudo. A realidade, quando ela, né, bate a nossa porta, a gente precisa abraçar ela, né? Você se vira com o que você tem, com o que você pode. E eu tô falando isso não é para desestimular, né? É muito pelo contrário, é para que a gente se prepare para as realidades, né? Era uma parada que eu ouvia muito, não é, de uma amiga querida, que chama Jânia, e ela dizia assim, é muito fácil a gente emocionar no comercial de final de ano do Zafari. Vender coxinha da Asa 299 é que é difícil, né? Então você vê, era muito sobre isso, assim, né? Sobre você entender o profissional idealista que você era, ele não precisa se descolar totalmente, né? Hoje eu consigo, tipo, 50% do meu tempo eu pago boletos, né? Com isso que eu falei, que a gente fala que o profissional lá ficaria enojado. É isso, cara. Eu também tô aí tentando vender postzinho, não sei o que, para pagar o boleto, fazer freela e tal. Mas eu ainda reservo para esses outros 50% com a pesquisa, não é? Uma forma de tentar transformar, que é aquele residual do meu Lucas idealista de 2012, assim e tal, né? E aí, fazendo o que a Thaís pediu, cara, na pesquisa foi o único jeito que eu encontrei disso, assim, eu não ia ter como reservar esse meu lugar idealista de uma propaganda transformada, tendo 5 briefings na mesa para resolver até o meio-dia. Show! Valeu, cara. Leandro fala, Leandro gosta, é isso aí. Saí, Leandro. Do perfil. Gostei, Leandro. Excelente. Pessoal, mais alguma pergunta? Ou eu já posso continuar agradecendo, né, imensamente a tua disponibilidade, Lucas, mesmo, né, essa tua conhecimento, enfim, efetivo, que a gente vai recebendo em doses homeopáticas e vai parando para pensar cada vez. Isso é muito, muito, muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Não. Tem vários textos de agradecimento, Lucas, no chat. Lê com atenção depois. São textinhos, mas, enfim, independentemente do tamanho, o agradecimento se coloca ali de forma bem efetiva, tá? Tá bom, muitíssimo obrigada mesmo. Né, em nome do fórum. A Thaís quer foto, gente, para variar. Vamos lá, câmeras abertas para foto. Eu não estou em condições de abrir uma câmera. Mas eu queria agradecer pela palestra. Foi muito boa, foi muito boa. Esclareceu várias dúvidas e também, tipo, me mostrou outro lado. E eu achei interessante esse teu lado de pensar que não só no lado bom, mas antes tu meio que faz uma crítica, tipo, tu vê o lado ruim também, para ajudar. As pessoas não querem pensar nesse lado, né, também, porque elas querem só pensar no lado bom, porque às vezes o lado ruim pode desmotivá-las. Então esse teu modo de pensar também achei muito interessante. Obrigado, cara, que bom que fez sentido. Bem honrado. Valeu, Pedro. Obrigada, Lucas. Imagina, o prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite, gente. Obrigada, Lucas. Obrigada, Cris. querido. Cláudia. Coisa boa te ouvir. Amado, saudade. Também, Vamos saudade. abrir as câmeras aí para Thaís fazer a fotinho feliz dela, pessoal. Vocês são tudo tão bonito. Já congelei o sorriso aqui, porque eu sou o rei desse sair torto. Vamos lá, gente. Eu fiz vários, Lucas, vários. Jesus. Olha a Pauline, cadeira gamer. Pauline, tô precisando de uma dessa. Tô todo doído aqui, escoliose. Ela não apareceu na minha também. É por causa da escoliose, meu amor. Não joga nada. O meu jogo é a vida. O meu jogo é a vida. E a saúde. E a saúde. E a saúde. Ela tava fazendo filme, Thaís? Tô tentando aqui o que dá. Saudade também, Pedro. A gente pode fazer aquele auditório, aquele modo auditório estranho que tem. Eu tô fazendo uns prints aqui, isso daí.
Os meus alunos de hoje vão ganhar um ponto a mais na nota, assim. Caraca! Quem abrir a câmera vai ganhar. Não tem nenhum da minha turma de câmera aberta. Não dá ideia, Thaís, não dá ideia que eu vou ter que dar ponto para os meus também, peraí. Abram a câmera e ganham pontos. Eu apoio essa iniciativa, eu apoio. Venha, venha. Se valer um ponto, a gente até dá um jeitinho aqui. Não vem com essa que meteu que é horrível. É só É só na base da troca. Mas é sacanagem isso aí. Mas eu tô satisfeita. Obrigada, viu, Lucas? Gente, às 2h, nesse mesmo canal do fórum aqui, vai ter oficina de Facebook Ads com o Jonathan e o outro menino que eu esqueci o nome, do Alga Labs, tá? O Lucas falou e o Marcos também falou, hoje em dia, para um publicitário, tu até pode não saber programar, mas tu tem que entender do que se trata, né, Lucas? É impossível um publicitário se sustentar no mercado sem uma boa noção dos ads. E é uma lógica que inverte muito do nosso conhecimento e que está sendo atualizada a cada 3 meses. Então, convido com entusiasmo todos os alunos, mas peço que os meus de mídia, principalmente, de pesquisa e planejamento de mídia, de mídias digitais, estejam lá, porque é um assunto que nós vamos tratar a partir de agora, direto na disciplina. Então, aproveitem, tá? Esses caras são feras, eles estão atuando direto com isso aqui em Santa Maria, estão conseguindo um bom resultado, e eles estão disponíveis ali para nos ajudar, para nos ensinar as últimas novidades dos ads. Certo? 2h, daí voltamos aqui nesse mesmo canal. Eu vou abrir uma outra sala para ficar daí às da manhã e a gente segue. Certo? Obrigado, gente. Obrigadão, Lucas. Eu que agradeço, gente. Uma honra. Orgulho das profs.